E aí, galera do Inspiração Acadêmica, beleza? Meu nome é Fernanda Rocha e eu vou falar sobre a extinção do contador em 2025. Esse tema já gerou muita conversa, muita discussão, muita briga até, mas o objetivo é esse mesmo. O objetivo é fazer você sair da sua zona de conforto para a gente poder imaginar como que vai ser a profissão do contador daqui a 9, 10 anos. Será que a gente vai estar prestando o nosso serviço da mesma forma que a gente presta hoje? Então, o objetivo da palestra é a gente discutir sobre o futuro da profissão do contador. Bem, meu nome é Fernanda Rocha, como eu já me apresentei. Eu sou proprietária da Fato Contabilidade. Eu tenho esse escritório de contabilidade desde 2012 e a partir daí eu comecei a observar algumas mudanças no mercado. E eu também tenho um canal chamado Contabilidade Sem Chatice, onde eu divulgo vídeos como esse que eu tô fazendo para vocês agora e eu procuro falar sobre contabilidade de uma forma mais leve, mais descontraída, mas sempre focado na forma que você entrega valor para o cliente ou para a pessoa que precisa do seu serviço contábil, certo? E essa profecia de que o contador vai ser extinto em 2025, ela não é minha, né? Não fui eu que inventei isso, não fui eu que tirou essa data aí de 2025 do nada. Na verdade, essa é uma pesquisa feita pela Ernst Young, que divulgou aí recentemente uma lista de profissões que estariam ameaçadas de extinção daqui a 9 anos. E entre essas profissões, lá estava a profissão do contador. E essa reportagem repercutiu muito a ponto de a Globo até fazer uma retificação a respeito dessa reportagem. Bom, o que essa reportagem dizia? Ela dizia o seguinte, que o contador seria extinto em 2025 porque até lá existiriam tecnologias capazes de calcular impostos sozinha e fazer toda a entrega das declarações, das obrigações acessórias, tudo sozinho e tudo isso feito também de forma a integrar as informações presentes nos sistemas públicos e privados. Então, os sistemas, eles se integram e a informação ela já fica lá disponível, sem precisar necessariamente de ter uma pessoa produzindo e enviando aquelas informações. E aí eu te digo, né? Isso precisa acontecer ou isso já é uma realidade, hein? Mas, enfim, o fato é que depois dessa divulgação, dessa reportagem, ela foi veiculada primeiro pela Globo e depois a Globo fez uma retificação dizendo que, olha, na verdade não, na verdade a gente errou. Não é o contador que vai ser extinto, vai ser o preparador de declaração de imposto de renda que vai ser extinto. Houve um erro na tradução, porque a reportagem foi divulgada em inglês. Na hora de traduzir, traduziu como contador. O fato, gente, é que eu só quero fazer uma pergunta. O contador, hoje, que entrega só guia e só folha de pagamento, além das obrigações acessórias, o que esse contador é, além de preparador de documentos? Ah, mas e aí, Fernanda? Você tá me falando que a profissão do contador vai ser extinta? Você tá querendo dizer o que com isso, né? Já que você acredita nessa profecia, que eu tenho que abandonar o meu curso de ciências contábeis? Bom, vamos aos fatos, né, gente? A questão é que as mudanças hoje, elas acontecem numa velocidade que acaba que as instituições de ensino não conseguem acompanhar a velocidade dessas mudanças. E falando em instituição de ensino, esse modelo de instituição de ensino hoje, ele é o mesmo que era há 50, 60 anos atrás. Então, é um modelo preparado para a Revolução Industrial. É um modelo que te prepara para trabalhar em fábrica. É um modelo que te prepara para que você adquira um conhecimento técnico sobre determinado assunto. O fato, gente, é que hoje não basta somente você ter o conhecimento técnico. Inclusive, a maioria aí das instituições ainda oferecem cursos que claramente você percebe que eles vão ser extintos num período não muito distante.
Então, as universidades estão jogando gente no mercado para profissões que você vê claramente a decadência delas já nos dias de hoje. Ah, mas e aí, Fernanda? De novo, né? Você tá querendo dizer o quê? Que eu tô na universidade e essa universidade está me preparando para um curso, para uma profissão que vai ser extinta? Bom, aí, cara, a resposta dessa pergunta depende da maneira como você encara a realidade, certo? Nessa mesma reportagem da Ernst Young, que fala sobre as profissões extintas, ela também fala sobre as profissões que terão destaque no ano de 2025. E as profissões todas em destaque, né, que vão estar em alta, elas têm um ponto em comum. Todas elas abordam a interpretação humana e a emoção. Ou seja, todas as profissões onde há interação entre as pessoas, onde há conexão entre as pessoas, essas profissões vão estar garantidas. Por exemplo, o enfermeiro, o psicólogo, o gestor de pessoas foram profissões destacadas aí como em alta na data de 2025. E essas profissões que eu listei, elas têm um ponto muito em comum, que é justamente entender para ajudar. Como assim entender? Entender a dor do cliente, entender o que o outro está passando, né? Então, resolver esse problema, entender qual que é a dor e resolver esse problema. É o que o enfermeiro faz, não é? É o que o psicólogo faz. É entender para poder atender, não é isso? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como você se vê daqui a 5 anos? E aí vamos supor que você pensou que você quer ser, daqui a 5 anos, um empresário contábil, ser dono do seu próprio negócio e tudo. Se você tá com essa proposta, então eu vou te falar algumas coisas. A primeira delas é que 95% do trabalho do contador hoje não é percebido valor pelo cliente dele. Ou seja, 95% do que o contador faz no escritório de contabilidade, que é gerar guia, entregar folha, fazer as obrigações acessórias, se preocupar com a legislação e com essa questão operacional lá dentro do escritório, o contador fica a maior parte do tempo fazendo isso, porém isso não é visto como valor pelo cliente, ou seja, o cliente não está nem sabendo o que o contador está fazendo e não vê absolutamente nenhuma relevância naquilo que ele está fazendo, ou seja, não tem nenhuma percepção de valor. E como que é a realidade da maioria dos escritórios de contabilidade hoje? É essa, né? O contador fica ali apegado com o operacional, né? Preocupado ali com os prazos para entregar as guias, folhas de pagamento. Para o cliente mesmo, ele entrega ali aquela caixa box no fim do ano com aquele tanto de documento, né? Entrega também um livro diário que o cliente nem sabe o que é aquilo, que porcaria de livro diário que é aquela, né? Que o cara tem que assinar, mas ele assina aquele trem, guarda dentro de um armário e ainda fica com raiva, porque, né? Tipo assim, pô, o contador tá aqui me entregando esse negócio para ocupar espaço, né? Antigamente, inclusive, o livro diário era colocado, na época que os computadores eram aqueles monitores imensos, né? O que eu mais via era livro diário usado para poder empilhar, né? O monitor ficava em cima desses livros diários, porque assim, era a melhor função que o livro diário tinha era essa, era servir de apoio para o monitor, né? Então assim, o contador fica ali naquela vidinha dele ali dentro do escritório e pro cliente não esquecer dele completamente, o que ele faz? Além de enviar o livro diário, né? Envia também no final do ano aquele calendário, né? Tipo assim, olha, não esquece de mim não, eu tô aqui, eu te trouxe um calendário, né? Então assim, gente, eu tô rindo, mas é a realidade. Na maioria das empresas de contabilidade, é isso aí, o contador, ele fica ali, assim, tão infiltrado, né? Tão ocupado com essas obrigações acessórias impostas pelo governo, que acaba que não sobra tempo para ele atender o cliente dele. E aí, gente, esse cara, ele fica realmente
descriminalizado, né? Ele fica à margem da sociedade, ele é visto... Não, o contador, ele tem um estereótipo daquele cara que fica ali sentado atrás de uma mesa, de frente para o computador, assim, rodeado, cercado por um mundo de folha, de documento, e é aquele carinha senhorzinho de cabelo branco ou careca, né, de óculos. Então, enfim, aquele cara assim, todo Zé Mané, né, e é essa visão que a maioria da sociedade tem sobre o contador. Inclusive, se você estiver duvidando, digita lá no Google, contador, você vai ver qual que vai ser a primeira coisa que vai aparecer lá. Aliás, digita lá, desenho do contador. Aí vai aparecer justamente esse cara que eu descrevi. Um cara mó Zé Mané fazendo conta numa calculadora, sabe? Então, assim, gente, a gente tá em 2016 e a visão que o contador tem... a visão que a sociedade tem do contador hoje é desse cara que faz conta na calculadora. E aí, meu caro estudante de ciências contábeis, se é isso que você está vislumbrando para o seu futuro, ser aquele carinha que fica atrás do computador só entregando guia e folha de pagamento, aí, meu caro, você tá no lugar errado, você tá extinto, sabe? Sem papas na língua, você tá fora do mercado, você já era. Então, você pode até formar contador, você pode até ter algum tipo de sucesso aí durante um tempo, mas isso não vai durar, cara. E sabe, eu falo isso com propriedade, isso não dura. Agora, se você aí que se imaginou daqui a 5 anos, empresário contábil focado em gestão, aí, meu cara, aí a conversa muda, aí a história fica bem mais interessante. Sabe por quê? Naquela reportagem lá da Ernst Young, uma das profissões que estariam em alta lá, além daquelas que eu falei, enfermeiro, parará pororô, tinha também a profissão do consultor estratégico e do analista de gestão. Gente, essas duas profissões, elas são perfeitas para serem absorvidas pelo contador. Aliás, o contador, desde o começo, era para fazer isso. Afinal de contas, você aprende desde o primeiro dia que você põe um pé aí no curso de Ciências Contábeis que a contabilidade ela é uma ferramenta de tomada de decisão. O fato é que, principalmente dentro de escritórios de contabilidade, em que você trabalha com pequenas empresas, muitas vezes essa função da contabilidade ela é negligenciada, porque o contador fica aí envolto nesse emaranhado de obrigações acessórias, né? E aí você pode realmente até falar isso, assim, pô, Fernanda, legal, né? A contabilidade realmente é uma ferramenta de tomada de decisão, realmente eu posso focar nesse assunto, mas, pô, o governo não ajuda, o governo todo dia fica aí publicando várias e várias legislações e mudando essas legislações várias e várias vezes ao dia, eu não tenho tempo para isso. Cara, isso não é mais desculpa, cara. Tempo de não atender o cliente, tempo de não fazer algo diferente, prestar um serviço de mais qualidade, entregar algo além de guia e folha de pagamento, cara, isso não é mais desculpa. É possível sim, o contador ele tem plenas condições porque ele tem a faca e o queijo na mão. Só precisa de fazer um alinhamento com o cliente. E para isso tem que ir lá. Cara, não dá para ficar com um bumbum sentado na cadeira. Tem que ir lá no cliente, entender as dores dele, né? É o que eu falei com vocês. A profissão que vai estar em êxtase são aquelas profissões que lidam com a dor das pessoas. E, cara, qual que é a dor do empresário? É sempre estar tomando decisão sozinho, é não entender muito sobre os números, sobre as informações da empresa dele, é correr o risco de quebrar porque não tem muita noção sobre gestão. E, cara, você, contador, futuro contador, você tem essa informação aqui, ó, na palma da mão. Porque a contabilidade, ela é perfeita para isso. É da contabilidade que a gente tira as informações mais preciosas da empresa. É ou não é?
Aliás, se vocês já estiverem fazendo o curso de a matéria de controladoria aí, vocês vão estar ainda mais ligados no jogo, porque é da contabilidade que a gente consegue extrair informações como EBITDA, EVA, prazos médios, índices de liquidez, e aí você pode estar achando que isso não serve para nada, você que está aí estudando esse trem chato aí e fazendo análise de balanço e pensando, nossa, que bosta esse professor meu, eu odeio esse professor, isso não serve para nada. Tipo, cara, o negócio é esse aí, ó, é análise de balanço, é informações que são extraídas através da controladoria, que são justamente os indicadores e os gráficos e todas as informações referentes para ajudar o empresário a tomar decisão na empresa dele. Não, beleza então, Fernanda, você tá me falando que não tem mais desculpa, né? A questão do governo inundar o contador de obrigações acessórias, legislações, etc, etc. Você tá falando que isso não é mais desculpa. Mas qual que é a solução, então? Gente, automatizar esses processos. Hoje já existem essas tecnologias. É claro que não são tão boas como as que serão daqui a 5, 6, 10 anos. Mas já existem. Existem tecnologias que fazem com que você automatize o trabalho que é mecanizado hoje, né? Vocês que estão aí na faculdade, vocês têm que aprender como que faz um lançamento contábil através do razonete, usando o débito e o crédito. Mas já existem tecnologias que isso é automático. Você configura ali o plano de contas da empresa e pá, você nunca mais precisa de fazer uma digitação, você nunca mais precisa lembrar o que é débito, o que é crédito, porque uma vez parametrizado isso, acabou. E aí, se você automatiza esses processos que são mecanizados, você acaba tendo tempo para poder focar onde precisa, para poder focar no cliente, para poder focar naquilo que interessa, que é na gestão, é na interação, é no relacionamento humano. E aí, gente, tendo em vista tudo isso que eu falei, vou dar uma ideia para vocês, hein? Se liguem aí nessa ideia. Olha, se eu tô dizendo para vocês que esses processos, esses processos que são mecanizados, eles podem e devem ser substituídos por tecnologia, e aí o contador realmente vai ter tempo para focar naquilo que interessa. Gente, a profissão do auxiliar, ela tá totalmente fora, ela tá assim, decadência, dá pra cair do penhasco, sabe? Auxiliares, gente, o que os auxiliares fazem? Fazem justamente isso, os processos que são mecanizados. Então vamos citar, por exemplo, o que o auxiliar fiscal faz? Lança nota por imposto. Cara, já existe tecnologia para isso, né? Então, o que o auxiliar precisa fazer para não sair fora? Se tornar analista. Né? E o que o analista faz? O analista tem a noção do todo. O analista consegue fazer um planejamento tributário de uma empresa. Então, se você, cara, já está no mercado de trabalho e é um auxiliar fiscal, por que até agora você não aprendeu a fazer um planejamento tributário para o cliente, velho? Tá esperando o quê? É auxiliar contábil, né? Que eu até citei aqui. O que o auxiliar contábil faz? Lança, digita lá manualmente os documentos e gera balanço, balancete, né? Essas declarações todas. Cara, isso já, mais do que existe tecnologia que já faz isso já. O que você precisa fazer, meu caro, para se tornar um analista contábil, que aí sim é valorizado, é interpretar um balancete. É pegar aquelas informações que estão no balancete, transformar elas em indicadores. Calcula o EBITDA a partir do balancete, calcula prazo médio de pagamento, ciclo financeiro, ciclo operacional a partir do balancete. Né? É só pegar a fórmula e tacar lá no balancete que já sai o resultado. Mas o mais importante não é nem gerar, né, o resultado, mas sim interpretar esse resultado. É isso que o cliente quer ouvir. Ele quer saber se a empresa dele está boa ou se está ruim. E para isso, cara, você, auxiliar / analista contábil, tira o seu bumbum da cadeira, conversa lá com o seu chefe e pede para você ir lá visitar o cliente dele. Vai lá, conhece a empresa que você tá aí fazendo todo santo dia. Conhece a empresa, entende quais são os problemas que o cara enfrenta, entende qual que é o processo dele, entende por que esse cara todo dia manda para você uma documentação meio que errada, e você fica aí xingando ele ao invés de entender por que ele está enviando daquele jeito. É fazer esse processo de orientação. E não pensa que isso é função do dono do escritório, cara, não é.
Porque você tá aí fazendo o operacional, que muitas vezes o contador não está acompanhando isso. Então, ninguém melhor do que você para dizer o que aquele cara precisa. Então, foca no atendimento, entendeu? Entendeu, analista contábil? Você é o futuro dessa profissão contábil, tá? Você tem na sua mão todas as informações importantes da empresa, ok? Auxiliar de departamento pessoal. O que o auxiliar de departamento pessoal faz? Lança folha, né? Calcula FGTS, envia CFIP. Tipo, cara, realmente ainda algumas coisas têm que ser mecanizadas mesmo. Mas o analista de departamento pessoal, ele vai muito além disso. Ele vai muito além dessa informação mecânica, manual, enfim. Ele vai justamente auxiliar o cliente não só na questão da legislação, dando essa assessoria para ele, mas como também entendendo como que é o processo, como que essa empresa, né, lida com o seu funcionário, como que esse processo né, esse processo de RH aí dentro da empresa, como que isso é feito, como que a empresa interage com os funcionários, né, como que deveria ser, que tipo de sugestão que você pode oferecer para aquele cliente, para que os laços trabalhistas, né, entre empregador e empregado sejam melhores, sejam mais eficazes, sejam realmente transformadores. Né? Afinal de contas, gente, vocês fazem parte dessa geração. Vocês fazem parte da geração que não quer trabalhar numa empresa só pelo dinheiro. Vocês querem trabalhar numa empresa com as quais vocês estejam alinhadas, que o propósito da empresa esteja alinhado com o propósito pessoal seu. Então, cara, dinheiro não é mais motivação. Você sabe disso. Você não quer ficar trabalhando 8 horas por dia só para ter um bom salário. Você quer ter orgulho da empresa onde você trabalha, né? Então, assim, que tipo de coisa que você pode agregar para esse cliente para que ele realmente consiga alinhar esses propósitos entre empresa e empregado? Cara, então é isso. Se você tá nessa vibe aí de ser aquele auxiliar pau-mandado, todo tosco, que só fica digitando nota fiscal, digitando documento, cara, sai dessa, sabe? Sai dessa, vai complementar seus estudos, vai estudar sobre o que realmente vai fazer a diferença para a sua vida e para a vida do seu cliente, do seu futuro cliente e tal. Senão você tá fora do mercado, velho. Desculpa, mas tá, né? Então, gente, o seguinte, só recapitulando aqui, né, vou fazer um resumo. O contador que só entrega guia e folha de pagamento para o cliente, cara, esse contador, ele vai ser extinto sim. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas em 2025 é muito provável que vai. Pode não ser em 2025? Pode, mas ele vai ser extinto, sabe? Mais dia ou menos dia vai. Então, qual que é a solução? É você focar na interação entre as pessoas, né? E no caso, como que o contador pode interagir melhor com as pessoas? Focando em gestão, focando em tomada de decisão, auxiliando o cliente justamente nessa questão, na questão de gerar informações que são possíveis, passíveis de ele utilizar aquilo para fazer diferença no negócio, né, na empresa dele. E, cara, para isso, complemente seus estudos. Não adianta você ter aí só o conhecimento técnico de ciências contábeis. Não adianta, cara. Para ser essa pessoa formadora de opinião, para poder fazer diferença na vida do seu cliente, você tem que ter alguma bagagem extra, sabe? Então, cara, estude sobre controladoria, que é daí que você vai tirar a maioria das informações gerenciais que vão ser importantes para o cliente. Estude sobre empreendedorismo, cara. Empreendedorismo não é você ser empresário, não é sobre isso. Empreendedorismo é você ter soluções criativas, inovadoras, formas diferentes de tratar um assunto, né? Empreendedorismo é muito mais que isso, mas essa é uma das características do empreendedor. Estude sobre marketing, cara. Porque antes de você ser contador, você é vendedor. Porque se você tá aí com esse pensamento de ser dono de escritório de contabilidade, né, de ser empresário contábil, antes de você ser contador, você tem que ter cliente, né? E para você ter cliente, você tem que vender seu serviço.
Para vender, você tem que entender sobre marketing, cara, não tem jeito. E aí, muitas vezes, na universidade, pouco se trata sobre marketing. Mas marketing, vendas, cara, é essencial para você até se conectar, se relacionar com as pessoas. E aí, para finalizar minha palestra, eu quero até deixar aqui algumas indicações de livros, de pessoas, para que vocês possam aí realmente complementar os estudos de vocês, beleza? Sobre marketing e vendas, eu quero deixar aqui o nome de uma pessoa que é uma mentora para mim. Enfim, eu acompanho os vídeos dele sempre no YouTube, sou muito, muito fã dele, que é o Ricardo Jordão Magalhães. Ele é especialista em vendas e marketing, cara, e ele tem uma forma de falar totalmente diferenciada. Ele trata o assunto de forma a chacoalhar sua cabeça. Inclusive, o podcast dele chama Tapa na Cara. E é o que ele faz. Ele te dá tapa na cara, te dá porrada o tempo todo. Mas as porradas são boas pra você, tipo, acordar pra vida. Tipo, eu meio que tô fazendo isso aqui, né? Meio que inspirada até no Jordão, inclusive. Quero indicar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é do Dale Carnegie, eu sei lá como é que fala isso, mas enfim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é um livro que vai tratar sobre o relacionamento humano, de que forma que você pode se conectar às pessoas de uma maneira assertiva, né, e conseguir atingir os seus objetivos mas com bondade, com generosidade, né, sem precisar de passar por cima de ninguém, certo? E o livro O que a Escola Não Nos Ensina, do João Cristofolini. Esse livro, ele trata sobre... ele fala um pouco sobre a experiência dele nas escolas, como que ele saiu da escola onde ele estudava para poder focar em empreendedorismo e, basicamente, traz aquilo que eu falei, que o modelo das escolas, das instituições de ensino são tradicionais, né? É um modelo tradicional e hoje o mundo já não é tão tradicional assim, né? Então a grade curricular dessas escolas, elas não atendem às requisições que serão necessários para você ser uma pessoa de sucesso aí no futuro, inclusive hoje, nos dias de hoje também. Beleza? Então, ó, e outra coisa que eu quero recomendar também, obviamente, é o meu canal Contabilidade Sem Chatice. Você pode acessar lá através do Facebook, que é facebook.com/Contabilidade Sem Chatice. E no YouTube é só digitar lá Contabilidade Sem Chatice, você vai ver lá no meu canal, tem vários vídeos mais ou menos nessa pegada aí da palestra que eu dei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não estejam com raiva de mim. Algumas pessoas ficaram no dia que eu divulguei o tema da palestra, mas como eu disse, o objetivo é sempre causar essa reflexão, é fazer você sair da zona de conforto. Afinal de contas, a gente não pode simplesmente achar que a nossa vida está garantida para o resto da vida. Aliás, eu quero só até fazer um parênteses aqui, que eu até esqueci de falar, que eu estava lendo num lugar que o contador, ele nunca vai poder ser extinto, porque toda empresa precisa de contador, até para poder fazer a abertura da empresa, né? Então, realmente, hoje, para poder se abrir uma empresa, tem que ter os dados do contador lá para poder fazer essa abertura. Então, ou seja, uma pessoa leiga não consegue abrir uma empresa porque precisa dos dados do contador. Cara, a junta aqui de Minas, não sei se tá assim em todo o Brasil, mas a junta comercial de Minas Gerais, aliás, eu sou de Contagem, em Minas Gerais, tá, gente? Eu esqueci de falar. Ela mudou recentemente a forma de fazer o registro de empresas. Antigamente esse registro ele era todo feito manual, depois parte dele passou a ser digital, mas uma parte ainda precisava ser protocolada. Hoje, cara, hoje não existe isso mais. Hoje a abertura de uma empresa, ela é 100% digital, né? E tanto é que os sócios da empresa precisam ter certificado digital. E aí, cara, eu te falo, antigamente precisava-se de uns 20 dias, dependendo do caso, uns 30 dias para poder abrir um CNPJ. Hoje você consegue abrir um CNPJ com 3 dias, sabe? Então, cara, não ache, não pense, cara, sabe? Tire isso da sua cabeça, que a sua profissão tá garantida só porque existe uma legislação que exige que a empresa tenha um contador.
Porque se mudar essa legislação, se amanhã o Temer resolver, né, assinar uma lei que fala que agora toda empresa pode ser aberta sem ter a necessidade de um contador, e aí, cara, como é que você vai fazer? Né? Então, assim, não se apegue à legislação. Se apegue na qualidade do seu serviço. Se apegue àquilo que você pode oferecer de diferente, de inovador, de melhor para aquelas pessoas que precisam do seu serviço. Beleza, gente? Então, tá dado meu recado. Muito obrigada por ter me deixado falar esse tempo todo. Um abraço aí, inclusive, para os organizadores do Super Lattes também. Um beijo para vocês e curtem lá o meu canal.